Bendito seja Deus, glória a Deus. Quem está feliz aí, irmãos? Está feliz? Glória a Deus. Então, queridos, essa noite eu trago uma palavra que eu dei o título de O Resgate. Olha só, O Resgate. E nós vamos pensar melhor no que é isso, no que é um resgate, quando precisamos dele, o que precisamos fazer. Tá? Quais as situações em que alguém precisa ou pode precisar de um resgate? Talvez venha à sua mente um caso onde alguém, por exemplo, é sequestrado. Não é um caso doloroso, mas num caso desse, as pessoas precisam ser resgatadas. Inclusive os malfeitores, né, pedem valores altíssimos, e muitas vezes as famílias se mobilizam ali para levantar o dinheiro e ficam dispostas a pagar o que for preciso para ter o seu ente querido de volta. É assim ou não é? Outra situação ainda que alguém pode precisar de um resgate, não é? Talvez quando alguém se perde, talvez um naufrágio. Todo mundo aqui certamente já assistiu o clássico Náufrago, né? Aquele filme do Tom Hanks, onde ele fica perdido numa ilha deserta por vários meses, anos até. Quem já viu? Todo mundo, muita gente, não é? Então ali ele precisava de um resgate. Ou ainda quando um avião, ou enfim, queridos, sempre que precisamos de um resgate, em resumo, é porque estamos em uma situação de perigo, estamos em apuros, correndo risco de morte. Mas aí você pode pensar, não é? Nós podemos pensar aqui, estamos em uma igreja, aparentemente em segurança, e em uma igreja, eu vou lhe dizer, em uma das cidades mais seguras do Brasil, e salvo engano do estado do Rio de Janeiro, a queridíssima cidade de Petrópolis. Inclusive muitas pessoas, quando nos conhecem, que sabem que somos baianos, nos perguntam: o que você saiu de Salvador e veio fazer aqui nesse frio? Veio fazer o que em Petrópolis? E a gente fala, né, da questão da segurança, da tranquilidade da cidade. Então Petrópolis é reconhecidamente uma cidade segura. É assim ou não é? É. Glória a Deus, que continue e seja muito mais. Beleza. Mas ainda assim, queridos, mesmo estando nessa cidade segura, ou qualquer outra que seja, em qualquer país, a cidade mais segura do mundo, o melhor IDH, pode ser. Mesmo assim, nós precisamos de um resgate. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 8. E nós vamos entender porque nós precisamos de um resgate, mesmo estando aparentemente em segurança. Marcos 8, a partir do verso 34. Diz assim a palavra de Deus: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus e glorioso Pai, eis aí a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Deus, tenha toda a liberdade de nos instruir, nos conduzir a toda a verdade, nos mostrar aquilo que o Senhor tem para nós, e que o Senhor mesmo edifique a tua igreja esta noite. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus. E então, queridos, eis aí uma palavra dita por Jesus,
E qual foi o contexto dessa palavra? Jesus, ele havia acabado, se você voltar um pouco nesses versos do capítulo 8 de Marcos, você verá que Jesus, ele havia acabado de multiplicar os pães e os peixes, há poucos dias. E ele estava com uma multidão, há cerca de 3 dias, pregando, dando sermões. E ele havia multiplicado os pães e os peixes, curado um cego, e ele estava a caminho de Cesareia. Quando no meio do caminho, Jesus perguntou aos discípulos assim: quem dizem os homens que eu sou? E aí, os discípulos começaram a falar: olha, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem até que tu és Elias. E aí Jesus olhou para eles e perguntou assim: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, com toda a sua intrepidez, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Pedro disse isso. E aí, no texto de Marcos, ele vai dizer que Jesus fala para Pedro: olha Pedro, não saia por aí dizendo isso. Se vermos nos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, vamos ver que em Mateus, por exemplo, Jesus vai dizer para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai. Glória a Deus. E então Pedro deu essa resposta maravilhosa, disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas na mesma hora que Pedro disse isso, sabe o que aconteceu? Jesus, ele começou a dizer: olha, você disse que eu sou o Cristo, né? É necessário que o Cristo padeça e sofra muitas coisas. E aí Pedro começou a repreender Jesus, chamou Jesus no canto, sabe? Falou: Pedro, Jesus, não fala essas coisas. E aí Jesus repreendeu a Pedro. E nesse momento que Jesus repreendeu a Pedro, ele se voltou de novo para a multidão e disse essas palavras, esse texto que nós lemos, e falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ou seja, queridos, muito embora Jesus tenha começado esse discurso por conta da resposta de Pedro a ele, esse discurso é para todos, não apenas uma resposta a Pedro, mas a todas as pessoas. Portanto, se nós seguirmos aqui esse texto, veremos que essa mensagem do resgate, o que daria o homem pelo resgate de sua alma, não é apenas uma resposta a Pedro ou a mim ou a algum dos discípulos ali, mas uma resposta e uma pergunta a todas as pessoas. Todas as pessoas. Jesus estava questionando ali de forma muito geral, de forma muito generalista. Ele estava questionando: olha, vocês, quem precisa de um resgate? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, e se eu preciso de um resgate, se Pedro ali e todas aquelas pessoas, aquela multidão precisava de um resgate, é porque eles estavam o quê? Em apuros, correndo risco de morte, perigo à vida. Mas eu questiono novamente: se estamos aqui em segurança na pacata cidade de Petrópolis, que perigo é esse que nos cerca? Que perigo é esse que nos amedronta e que pelo qual precisamos de um resgate? Nós poderíamos pensar, quando Pedro escreveu na sua primeira carta, ele falou assim, você vai lembrar desse verso, ele disse: o vosso adversário anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu esse verso? Ou seja, os perigos a que eu me refiro aqui, irmãos, queridos, eles são de ordem espiritual, não de ordem física e material, mas perigos de ordem espiritual. Então imagine, nesse texto que eu citei aqui, um leão de frente para você, sem uma jaula para lhe proteger. Será que você precisaria de um resgate? Certamente que sim, não é? Leve isso então para o mundo espiritual. Muito obrigado, meu irmão. E há ainda um outro perigo que nos rodeia. Um outro perigo que nos rodeia e atinge a todos nós. Nem tanto o perigo em si, mas a consequência desse perigo. E sabe qual é ele? É o perigo espiritual, que é o que chamamos de pecado. O pecado, queridos, é um perigo. E Paulo vai escrever lá aos Romanos 2 versos que eu gosto muito de citar. Romanos 3:23 e 6:23, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. E depois mais à frente no capítulo 6 ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí talvez você esteja pensando: poxa, mas eu não tenho pecados, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, um cidadão de bem que paga os meus impostos. Não é assim que as pessoas falam? Não bebo, não mato, não fumo, nunca roubei, nunca matei ninguém. E aí nós às vezes pensamos que nós não temos pecados, mas não importa o que pensamos, queridos, somos pecadores. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E pecado é tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos que desagrada a Deus. É nós errarmos o alvo que Deus estabeleceu para nós, o alvo de andar em santidade. Deus, quando criou o homem, Ele estabeleceu um alvo de andar com Ele, de andar em santidade. E quando nós erramos esse alvo, nós estamos pecando contra Deus. E se todos pecaram, queridos, olha só, aliás, você pode até pensar, não é? Você pode até ter menos pecados que outras pessoas, é natural, mas somos pecadores. E se todos pecaram e o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é a morte, nós estamos todos condenados à morte. E não apenas a morte física, a qual todos nós passaremos, mas a separação eterna de Deus. Deus é o Criador e Autor da vida. E quando estamos afastados dEle, quando estamos separados dEle, é como se estivéssemos mortos. Imagine, Ele é o autor, a fonte da vida. Quando nos afastamos dele, estamos então mortos. Paulo vai dizer lá aos Efésios também, vós estavais mortos em vossos delitos e pecados, e vos vivificou. Não é assim, pastor? Que Paulo vai dizer? Então, nós estamos mortos espiritualmente porque estamos afastados de Deus, e esse é o que o pecado faz conosco. E então, se somos pecadores e estamos condenados à morte eterna, precisamos então de um resgate. Entende agora por que nós precisamos de um resgate? E é interessante que mesmo que você conseguisse parar agora, você falasse assim: olha, eu não vou cometer mais pecado nenhum, de agora em diante eu não vou cometer mais pecado nenhum, nós já estaríamos condenados, porque pelos pecados que nós já cometemos. E aí a pergunta, quando reconhecemos isso, que nos vem à tona é: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que daria o homem? O que daria o homem em troca pelo resgate da nossa alma, da sua alma? Queridos, todos os nossos bens, dinheiros, posses, nada disso seria suficiente. Como lemos no texto, alguns tentam salvar a sua vida, isto é, serem resgatados ganhando a própria vida, sabe? Tentam por seus próprios méritos salvar a própria vida. Mas Jesus vai dizer que, vamos ver o texto de novo: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E o que é que Jesus quer dizer quando Ele fala quem perder a sua vida por amor de mim? Jesus está se referindo aí à renúncia, a arrependimento. Isso me faz lembrar, irmãos, de um homem muito rico, tão rico que ele não tinha onde guardar os seus bens. E ele disse: eu derrubarei os meus celeiros antigos, construirei celeiros novos, guardarei todos os meus bens, tudo que eu tenho, e direi à minha alma: alma, tens muitos bens, descansa, folga. E aí a Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia dirão para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Ou seja, todos os nossos bens, até mesmo do homem mais rico deste mundo, e aí você pode citar vários aí, todos os nossos bens, até mesmo do mais rico deste mundo, não são suficientes para pagar pelo resgate da nossa alma. Por isso que nós lemos: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todos os bens dessa terra, tudo que possamos acumular, não será suficiente para
resgatarmos a nossa vida. E aí, Jesus vai dizer, não é, como eu já comentei, aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, o que significa perder a nossa vida, nesse sentido aí que Jesus está trazendo? Significa a renúncia e o arrependimento, uma mudança de atitude. E por isso ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a postura que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao resgate. E aí é interessante pensarmos que cada um tem uma cruz, cada um de nós. A sua pode ser o apego ao dinheiro, como foi daquele jovem rico. A de outro podem ser vícios deste mundo. A do outro pode ser a promiscuidade. Enfim, cada um, queridos, tem a sua cruz, tem o seu pecado que precisa deixar. Mas o próprio Jesus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Ele nos ajuda a carregar essa cruz. E aí você pode refletir aí, qual é a cruz que eu tenho tido dificuldade em carregar? E pedir ao Senhor que lhe ajude. Amém? Glória a Deus. Mas tudo isso, esse arrependimento, ainda não é capaz de pagar pelo resgate da nossa alma. Arrependimento é importante, importantíssimo, mas não é tudo. Por isso, certa vez os discípulos de Jesus perguntaram a Ele: Senhor, quem pode salvar-se? E Jesus respondeu: aos homens é impossível salvar-se a si mesmo, mas para Deus nada é impossível, ou tudo é possível. A salvação, queridos, o resgate da nossa alma, a qual estamos falando aqui, é uma obra única, exclusivamente do Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos, não há nada, aos homens é impossível ser salvos, mas para Deus tudo é possível. E aí está a resposta: o homem não pode pagar pelo resgate da sua alma. E Deus, na sua infinita sabedoria, conhecendo isso, o que é que Ele fez, irmãos? Ele providenciou o resgate. Ele mesmo providenciou o resgate e pagou pelo nosso resgate. Está escrito que o nosso resgate realmente foi pago por Deus. Aleluia. E se o salário do pecado é a morte, qual seria então o preço do resgate? Será que seriam bens materiais? Construções? Será que seria todo o ouro e prata desta terra? Não. Se o salário do pecado é a morte, o que paga o nosso resgate teria que ser também a morte. Mas não a nossa, porque nós somos pecadores, então nós merecemos a morte. Precisaria ser a morte de alguém puro e inocente, sem pecado, para pagar pelo nosso resgate. E aí a Bíblia diz que Deus olhou dos céus. Eu penso assim, é como se Deus olhasse dos céus e visse que não há um justo, nenhum sequer. E por isso Jesus veio em forma de homem, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então esse mesmo Jesus, o Deus que se fez carne, tomou a forma de homem, em tudo foi tentado e não conheceu o pecado. Ele era o único que poderia o quê? Pagar pelo nosso resgate. Amém? Ficou claro isso para você, irmãos? Eu e você somos incapazes de pagar pelo nosso resgate. Só Jesus, o único que em tudo foi tentado e não conheceu o pecado, poderia pagar o nosso resgate. Não apenas o resgate dele, se é que ele precisaria, claro que não, porque não cometeu pecado, mas foi capaz de pagar pelo nosso resgate, o meu e o seu. E está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E vai dizer mais, o verso tão conhecido de todo crente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Isso é lindo, queridos. Deus não enviou Jesus aqui para nos condenar, não. Nós já estávamos condenados.
porque somos pecadores. Portanto, Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, para resgatá-lo, para pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar. Glória a Deus. E por isso o nosso coração se enche de alegria quando reconhecemos esse sacrifício. Ou seja, o nosso resgate, ele foi caríssimo. Custou o sangue de Jesus, custou o sangue do inocente. O preço do nosso resgate, ele já está pago, mas nós precisamos acreditar nisso. Não basta só estar pago. Sabe, quando você tem uma dívida, a dívida, alguém foi lá e pagou para você essa dívida. Você devia no mercado, sei lá. E aí alguém foi lá e pagou a dívida para você. Mas se você não sabe que ela está paga, ou não acredita que ela está paga, você continua com o remorso, com a dor daquela dívida, sabe? E é mais ou menos assim. Jesus já pagou o nosso resgate, pagou pelo resgate da humanidade, mas muitas pessoas ainda não usufruem da gloriosa liberdade de terem a sua dívida e o seu resgate pagos, simplesmente porque não creem, simplesmente porque não acreditam, não confessam Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E aí nós podemos ver que o próprio Jesus, quando ele chegava em uma cidade, ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, queridos, quer dizer renunciar e mudar de atitude. Crer é acreditar que Ele mesmo haveria de morrer, que Ele morreu para salvar o seu povo, para salvar todo aquele que nele crê. Portanto, nós precisamos acreditar que esse Jesus, que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, todo mundo sabe, conhece, sabe que houve um homem na história da humanidade chamado Jesus, mas é preciso crer que Ele não foi um simples homem, mas que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, para pagar pela dívida que era nossa, para pagar pelo nosso resgate. Ou seja, nós somos os culpados pela morte de Jesus. E acreditar também que um homem morreu é fácil, né? Todos morrem. Mas para realmente usufruirmos deste resgate, da liberdade que há em Cristo, nós precisamos acreditar que Ele se entregou por nós. E de fato Ele o fez, porque o próprio Jesus, ele vai dizer: olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e miríades de anjos viriam e me resgatariam. Então Jesus, enquanto esteve ali, naquela situação tão difícil, Ele disse que Ele poderia ter pedido, mas Ele não o fez, porque Ele sabia da sua missão. E para provar que Ele era o Filho de Deus e tem poder para dar a sua vida e tomar de volta, Ele ressuscitou, aleluia. E olha que coisa linda que a gente vai falar agora. Ele ressuscitou, e saber disso, olha só, saber que Jesus ressuscitou não tira a nossa culpa pela morte do inocente, mas nos dá a alegria de saber que o inocente que se entregou por nós está vivo e de braços abertos para nos receber. Glória a Deus. Eu vou repetir: saber que Jesus ressuscitou não tira a nossa culpa, mas nos dá a alegria de saber que o inocente que morreu por nós está vivo e nos aguarda. Glória a Deus, Ele nos aguarda de braços abertos, Glaucio. Abertão assim, Ele nos perdoa, mesmo sabendo que Ele morreu na cruz por nós. Ele pagou o nosso resgate. Mas para usufruirmos desse resgate, é preciso crer e confessar publicamente que se arrepende e crê em Jesus. Não apenas crer que Ele passou pela terra, como os historiadores, como toda a humanidade acredita, mas acreditar que Ele morreu por nós. E eu destaco aqui isso que eu falei da confissão pública, o pedido público de resgate, porque Jesus morreu em público, para que todos vissem. Olha aí, projeta de novo para mim, meu irmão, por favor, Marcos 8:38, o último verso que nós lemos, e eu vou ler com você. Isso, Bruninho, muito obrigado. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai
com os santos anjos. Ou seja, qualquer que entre essa geração adúltera se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Ou seja, não podemos ter medo, vergonha ou timidez de confessá-lo. E essa temática, ela não é de agora. Observe, você acha que Pedro negou Jesus 3 vezes, por quê? Foi um misto aí, de medo e de vergonha, porque ele estava ali com as pessoas e ele ficou com medo de dizer que era seguidor de Jesus, ficou com vergonha, quando as pessoas olharam para Pedro e falaram: olha, tu és um deles, tu falas como ele, tem o jeito dele. E Pedro faz o quê? Não, eu nem conheço esse homem. E o que era isso, senão um misto de medo e vergonha? E muitas vezes, nós também demoramos a confessar Jesus como o Senhor de nossas vidas, porque estamos com vergonha, porque temos medo. E que medo é esse, senão o medo da opinião alheia? Um medo da opinião alheia que muitas vezes nos impede de fazermos tantas coisas, não é? Em todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas deixam de fazer coisas importantes por medo do que vão dizer? É assim ou não é? Você já deixou de fazer alguma coisa, talvez? Muitas pessoas deixam. Estou falando alguma coisa absurda aqui? Não, né? Muitas vezes nós deixamos, queridos. Quer ver? Eu vou falar outra também, daqui a pouco. Mas Jesus também teve medo de ir para a cruz. Jesus teve tanto medo que ele chegou a derramar gotas de sangue e dizer assim: ó Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ele foi lá e fez. Glória a Deus, que bom que ele fez e terminou a sua missão. E até mesmo, queridos, nós que já temos um relacionamento com Cristo, que já o confessamos, muitas vezes temos medo ou vergonha de evangelizar, de declarar a nossa fé. É assim ou não é? Faz sentido isso? Quantas vezes nós que já conhecemos a Cristo temos medo ou vergonha de declarar a nossa fé, de evangelizar, de dizer para as pessoas que somos crentes, que somos filhos de Deus, de dar uma palavra de ânimo e de conforto para alguém que precisa, por medo ou vergonha da opinião alheia, infelizmente. Mas nós também precisamos, queridos, lutar contra isso. E eu também já tive medo um dia. O que as pessoas vão dizer, o que os meus amigos, o que a minha família vai dizer. Agora ele é crente, mas eu venci e confessei Jesus, porque, olha só, porque o que estava em jogo era muito maior e muito mais importante. O que está em jogo aqui, queridos, é muito maior e muito mais importante. Portanto, não pode haver medo ou vergonha que nos paralise, porque o que está em jogo é muito maior e muito mais importante. O que está em jogo é o resgate da nossa alma, da nossa vida. Entende? Então o medo não pode nos paralisar. Precisamos avançar e vencer esse medo. Me lembro que uma vez eu caminhava quase 2 quilômetros para ir à igreja na cidade que eu morava, em Salvador, na verdade em Lauro de Freitas, né? Região metropolitana de Salvador. E aí certa vez eu sempre gostei de caminhar, de levar a Bíblia física, né? Hoje tem um celular, mas eu gosto de caminhar, de levar a Bíblia. E aí eu ia caminhando até a igreja e certa vez eu encontrei um colega da escola. E aí ele me questionou assim: o que é isso aí? É Bíblia? E eu falei: é Bíblia. E eu mostrei a ele a Bíblia com muito orgulho, porque ali eu já reconhecia que eu era um filho de Deus. E eu não podia ter medo ou vergonha de reconhecer aquilo que resgatou a minha alma. Portanto, amados, um dia eu já tive medo também, mas venci. E com muito orgulho nós podemos declarar que somos filhos de Deus. Mas precisamos também, queridos, dizer muitas vezes para o Senhor: Senhor, me resgata. Se você estivesse, por exemplo, preso em uma corda, ou fisicamente mesmo, à beira de um abismo, numa situação de perigo físico e real, você ia ter medo ou vergonha de pedir ajuda? Será que a gente ia sussurrar só, dizer: Senhor, me ajuda, baixinho? Ou a gente ia dar um grito bem forte de socorro?
que é que ia acontecer? Se você estivesse numa ilha deserta, precisando de um resgate, e visse um barco lá passando, assim, perto da linha do horizonte, a gente ia dar um grito bem alto, né? Senhor, socorro! Por quê? Porque nós entendemos que ali nós estamos em perigo, e no mundo espiritual é semelhante. Quando nós reconhecemos que quando estamos sem Jesus, e estamos à beira de um precipício espiritual, e precisamos clamar por socorro, nós vamos gritar bem alto: socorro, Senhor, me resgata. É claro, queridos, que o nosso Deus, Ele também escuta um sussurro, porque um coração quebrantado e contrito Ele não despreza, e Ele está muito mais interessado num coração quebrantado, contrito, verdadeiro e sincero, do que num grito de socorro escandaloso e sem verdade. Ele está muito mais interessado num pedido de resgate sincero. Mas é preciso que a gente peça. Ele não nos resgatará se nós não pedirmos. Se a gente não levantar a nossa mão, se a gente não dizer para Ele: Senhor, eu preciso ser resgatado, Ele não nos resgatará, embora na verdade Ele já fez a parte dele. Mas para usufruirmos disso, precisamos pedir por socorro, pedir pelo seu resgate, confessando que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, queridos, se você essa noite, meu amigo visitante, eu já vou pedir até para Hélio e Beto chegarem ali, meu irmão em Cristo, meu amigo visitante, que reconhece que precisa ser resgatado, que reconhece que precisa ser resgatado de um vício, de um pecado de estimação, que reconhece essa noite que precisa ser resgatado até mesmo, olha só, de uma situação de saúde, que precisa ser resgatado de uma depressão, de uma ansiedade, que reconhece que é pecador, que reconhece que está à beira do abismo espiritual e precisa de resgate, de qualquer coisa que lhe aprisiona. Se você entende essa noite que precisa de um resgate, não apenas os que estão aqui, mas os que nos ouvem através das plataformas digitais, se você, onde quer que você esteja, reconhece que precisa de um resgate, levante a sua mão hoje onde você estiver, entregue para Jesus, peça aí onde você estiver, levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso ser resgatado, Senhor, me resgate. E enquanto nós cantamos essa canção, você vai ter essa oportunidade de dizer para Jesus: Senhor, eu reconheço que Tu morreu por mim, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso ser resgatado. Vem, Senhor, e resgata-me. Amém.